Hoje é sexta-feira, dia de penitência. Ou é jejum? Ou é mortificação? Abstinência? E aí, hein? Bom, estamos aqui em mais um vídeo, né, Cláudio? Mais um vídeo. E a gente veio tirar uma dúvida que muitas pessoas têm sobre jejum, penitência, abstinência, mortificação. Acaba nunca sabe direito a diferença entre essas coisas todas, né? E aí, para começar, a gente vai explicar a semelhança que há entre penitência e mortificação. Então, penitência, o termo penitência remete à penalidade mesmo. E mortificação remete à morte. Qual é a relação dessas duas palavras quando a gente coloca no meio religioso? Bom, tanto a penitência quanto a mortificação, que são quase sinônimos, né, envolvem a gente morrer, fazer morrer a nossa carne, as nossas vontades, os nossos vícios, as nossas paixões, para que o homem espiritual vença o homem carnal, né? Aquela batalha que São Paulo fala tantas vezes nas suas cartas. E essa mortificação acaba sendo uma penalidade, porque é mentira a gente dizer que é fácil, né? A gente mortificar o nosso corpo. Não, é penoso, é difícil e é importante que seja. Então a gente pode compreender mortificação e penitência como sendo sinônimos, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia ou em dias específicos que a igreja pede, para que a gente faça morrer a nossa carne, faça vencer o nosso espírito, a nossa alma, sobrepondo a nossa carne, fazendo com que a gente aprenda a mandar em nós mesmos, que a gente tenha esse autodomínio, esse controle no nosso corpo. Abstinência. O que é abstinência? O que é abstinência? Muito simples. É você se abster de um determinado alimento. Exato. Então, é você deixar de comer um determinado alimento. A abstinência oficial, digamos assim, da igreja é a abstinência de carne. E carne, no caso de animais de sangue quente, né? Então, vai entrar o boi, vaca, frango, Só pode comer porco. peixe, galera. A igreja nos pede para fazer abstinência todas as sextas-feiras do ano, certo? Então, a gente tem que se abster de carne, de animais de sangue quente, todas as sextas-feiras do ano. Contudo, tem um porém. Aqui no Brasil, nós temos a possibilidade de substituir essa abstinência. Bom, então, segundo a determinação da CNBB, nós podemos substituir a abstinência de carne por outro alimento, ou então fazer uma obra de misericórdia, um ato de piedade ou algo do tipo. O importante é que a sexta-feira em si sejam dias de penitência, dias que a gente se mortifique, dias que a gente possa relembrar e nos unir à paixão de nosso Senhor. Inclusive porque às vezes é fácil, né? Tem muita gente aí que não acha tão difícil não comer carne durante o dia. Então, às vezes é até interessante que você substitua essa abstinência por uma coisa que seja mais difícil para você, mais custosa. E tem que entender também que, beleza, sexta-feira eu não vou comer carne, né? O cara pega e vai para um rodízio de sushi, tipo... Não dá, né? Entendeu? É um dia de penitência, assim, você tem que compreender e ter muita temperança em como você vai escolher. Né? Enquanto a abstinência é retirar determinado alimento da sua refeição, jejum é comer menos durante o seu dia. E o jejum que a gente chama o jejum da igreja é você fazer apenas 3 refeições no dia, sendo uma refeição aquela refeição principal, onde você vai comer normalmente, e as outras 2 você vai comer um pouco menos, como se fosse o café da manhã mais leve, e que somando essas 2 refeições mais leves, daria uma refeição normal. Tá? Então, por exemplo, você come um pouco menos no café da manhã, almoça normal e come um pouquinho menos na janta. Não lancha, não come besteira, não faz nada durante o dia. Outros 2 tipos de jejum são pão e água e apenas líquido. O pão e água, como o nome já diz, é simplesmente se alimentar o dia inteiro de pão e de água. Quando você tem fome, você come pão, quando você tem sede, você bebe água. Simplesmente. O de só líquido, também o nome já explica, você toma só líquido, não come nenhum alimento assim substancial, apenas água, suco, chá. Então, há 2 dias principais que nós devemos fazer jejum, que a igreja pede que a gente faça. Na quarta-feira de cinzas, início da quaresma, e na sexta-feira da paixão. Porém, nesses 2 dias, a igreja também pede que a gente faça abstinência de carne. Então, além de você fazer o jejum, reduzindo a quantidade de comida que você come no dia, nessas refeições que você vai fazer, você não pode comer carne. Domingo é o dia do Senhor. A gente se une ao Cristo na sua ressurreição. Então, não é interessante que a gente faça algum jejum, penitência, abstinência. A gente vive a alegria da ressurreição. Inclusive, as sextas-feiras, que são dias de penitência durante todo o ano, se elas caírem em dias de solenidade, nós também não temos que fazer nenhum tipo de penitência.
Por exemplo, a sexta-feira que cai na oitava de Páscoa, que nós vivemos aqueles 8 dias como se fosse realmente todo dia fosse Páscoa, e aí vai cair na sexta-feira sempre, e aí você não pode fazer penitência naquele dia, não é um dia de penitência, é um dia de se alegrar com o Senhor pela sua ressurreição. Resumão. Bom, penitência e mortificação são coisas semelhantes, que significa você sobrepor o seu homem espiritual sobre o seu homem carnal, né? Você se autodominar, dominar o seu corpo, colocar a sua alma mandando sobre o seu corpo. Abstinência e jejum são tipos de penitência. Abstinência significa retirar algum alimento da sua refeição e jejum significa que a gente tem que comer menos durante o nosso dia. Bom, é isso, galera. Se vocês gostaram do nosso vídeo aí, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal. Dá like, segue a gente. comenta, dá sugestão. É isso aí, galera, tá? E não esqueça de uma coisa, gente. Não fica se atendo a simplesmente fazer jejum, abstinência e penitência nos dias que a igreja nos pede. Não, faça mais. Isso é bom para nossa alma, para o nosso espírito. Faz com que a gente seja mais santo e fique mais próximo de Deus. Até porque Nosso Senhor alertou que há tipos de demônios que só saem com Oração,